A Sábado, em parceria com a Marktest, realiza a iniciativa Powerful Brand, que tem na sua base uma ferramenta desenvolvida pela Marktest que mede o valor das marcas nas dimensões de sustentabilidade, ética, inovação e propósito da marca. No âmbito desta grande iniciativa, que está na sua segunda edição, realizámos um ciclo de videocast sobre as temáticas Word of Mouth, sustentabilidade, inovação e recomendação. O meu nome é Marta Leite Castro e a minha convidada de hoje é Leonor Dias, diretora de Marca e Comunicação da Vodafone, com a qual vamos falar de recomendação. Olá, Leonor, muito Olá, bem-vinda. Marta. Obrigada. Muito bom tê-la aqui para esta conversa, não é, sobre o tema que nos traz aqui a recomendação. E começo logo por lhe perguntar, Leonor, de que forma é que os pacotes de comunicação, ou de comunicações no caso, mudaram os hábitos dos portugueses nos últimos anos? É muito engraçado, Marta, porque olhando para trás, bem para trás, ainda houve o tempo em que nenhum de nós tinha telefone fixo em casa, ou pouca gente tinha, que era preciso... Lembro-me da minha avó ter que ir à casa da vizinha para fazer um telefonema e esperar por aquela altura do dia para ligar aos familiares e aos amigos, e hoje em dia todos nós temos e já deixámos de usar, é que já demos a volta. O telefone fixo de repente deixou de ser uma coisa tão relevante. Depois, na década seguinte, mais ou menos 1990, por aí, deu-se a democratização do telemóvel. Telemóvel esse que agora está integrado nesses pacotes que a Marta está a falar. E quando eu digo democratização, é mesmo uma paranoia, porque a penetração dos smartphones em Portugal é muito superior a 100% já há muito tempo. E nós, na Vodafone, portanto há 30 anos em Portugal, acho que contribuímos bastante para essa história, nomeadamente lançámos o primeiro telemóvel e, portanto, acho que essa democratização, é mesmo esse o termo, do acesso às comunicações móveis foi revolucionária. Foi revolucionária a vários níveis. Primeiro o SMS, depois o consumo dos dados, os dados primeiro mais em imagem, depois mais em vídeo, a questão do acesso às redes sociais, que de repente, enfim, foi uma verdadeira loucura, um boom. Mas nos pacotes, uma das coisas que mais se destaca é a internet e a televisão. Curiosamente, na televisão somos um mercado em Portugal super maduro. Quando eu digo maduro, é muito exigente. Ou seja, se nos comparamos, se calhar, com os congéneres espanhóis, o mercado é muito mais adulto, no sentido que temos muito mais canais Pay TV, a oferta na box é mais sofisticada, funcionalidades como o Catch-up TV ou as gravações automáticas dos últimos 7 dias, o acesso ao videoclube, fomos muito precoces. Aliás, eu acho que os portugueses foram muito precoces a aderir a uma série de inovações neste setor. Curiosamente, no passado mais recente, a pandemia veio agudizar a importância da conectividade e da internet. Porquê? Porque de repente ficámos todos em casa e todos tínhamos que coabitar, todos conectados por diferentes razões, tanto porque nos queríamos divertir e ver um filme à noite, como as crianças tinham que estar ligadas na escola, nós tínhamos que estar a fazer VCs em casa e de repente o que eu acho que aconteceu foi, se calhar em 2 anos, 1 ano e meio, fizemos um percurso que demoraria uma década a fazer, porque temos de estar literalmente multi-utilizadores a usar uma rede que não nos pode defraudar, porque de repente a nossa vida depende dela, não é? Eu costumo dizer que quando saio de casa só volto porque me esqueci de uma de 3 coisas. Ou do PC, e preciso ele ir trabalhar, ou do telemóvel porque me sinto incompleta sem ele, ou dos óculos porque a idade já não perdoa, já não vejo muito bem. Mas eu acho que é engraçado perceber que computador e telemóvel passaram a fazer parte integrante da nossa vida. Viraram uma extensão, não é? Viraram uma extensão e acho que, se calhar, mídia como o cinema, que é um hábito que eu adoro e que respeito imenso e ainda vou quando posso, mas descontinuou-se um bocadinho em prol, por exemplo, da comodidade de ter os filmes em casa, de ter as plataformas OTT disponíveis. Portanto, acho que o mercado das telecomunicações tem reinventado muito, ao sabor das necessidades, e todos nós hoje em dia estamos permanentemente ligados, ou sentimos esse sentimento assim, parece que não estamos completos, ligados ao mundo. É verdade. Quer dizer, eu ia lhe perguntar sobre as inovações mais importantes, mas acabou aqui já por referir bastantes, não é? Bastante. E é verdade. Acho que há uma inovação que nós nos orgulhamos muito na casa, que não é uma inovação propriamente do produto, mas é uma inovação de serviço. E já que estamos a falar de recomendação, o serviço tem um papel muito crítico naquilo que os clientes dizem de nós, que fomos o primeiro operador a lançar um serviço de apoio ao cliente 24/7, ou seja, 24 horas disponível, e fizemos em 1992, ainda éramos nós Telecel. E isso revela esta propensão que a empresa tem. Outro exemplo muito claro, fomos os primeiros a lançar também no serviço de apoio ao cliente em linguagem gestual,
que é uma coisa extraordinária, muito visionária para aquele tempo. Agora fala-se muito de inclusão, mas naquele tempo, quando nós lançámos, não era assim tão comum. E já tivemos um caso que eu acho delicioso e conto sempre, que é de um casal invisual, não, um casal surdo, assim é que é, que ficou sem eletricidade em casa. E de repente estava à beira de um fim de semana, era uma sexta-feira, ia ficar sem eletricidade, enfim, é uma coisa absolutamente crítica. E lembrou-se que nós tínhamos o nosso serviço de apoio e contactou-nos, e foi o nosso serviço de apoio que contactou o serviço de apoio da Companhia de Eletricidade. E, portanto, enfim. É uma história fantástica. Acho que sim, é ternurenta e mostra como de facto conseguimos marcar, e é sempre com essa visão de inovação, o que é que podemos fazer pelo cliente. Pois, e nesse sentido, quer dizer, são muito percepcionadas estas inovações pelos portugueses, não é? De certa maneira vocês vão sentir esse pulsar, há uma resposta, há uma... E há métricas que o medem também, ou seja, eu costumo dizer também que na Vodafone, se há coisa que não nos falta, são os benditos dos KPIs, os indicadores que medem tudo. E um deles mede exatamente a percepção, se a marca é ou não percebida como inovadora, cutting edge, modernista, e graças a Deus, graças a uma série de inovações que temos feito ao nível de produto e de serviço, isso pontua normalmente muito bem para a Vodafone. Leonor, e como é que é evoluir, não é? Ou seja, como é que a Vodafone, não é, evolui para responder a estes desafios? Como é que é estar nesta frente? É muitas vezes tentando antever quais vão ser as necessidades do cliente, ainda não sabendo ele propriamente conscientemente aquilo que vai precisar. E isso é muito engraçado. Envolve muitos estudos de mercado, sim, envolve muito inquérito aos clientes, envolve um radar muito grande do que se está a falar nas redes sociais, das trends, do que se faz lá fora, e nesse aspecto o facto de ser uma marca multinacional bebe muito da experiência. Por exemplo, agora, caso concreto, nós estamos a lançar a última geração móvel, o 5G em Portugal, na sequência do leilão. O lançamento comercial aconteceu no início deste ano, na prática, mas temos 3 anos de experiência internacional a fazê-lo, com toda uma panóplia de serviços inovadores que correm em cima de 5G e que já dão os seus primeiros baby steps lá fora e que nós importaremos com mais facilidade cá dentro. Portanto, também há um lado, não só de escutar os clientes, mas também de perceber o que é a Vodafone mãe, o que é que podemos importar, porque faz sentido no nosso mercado. E ajustar, não é? E ajustar. E que importância ganha aqui a recomendação para conquistar novos clientes? Acredito que muita, não é? A recomendação é absolutamente crítica. Há assim uns números que são muito divulgados e que se aplicam muito no nosso setor. O Philip Kotler, por exemplo, dizia que é 5 vezes mais caro angariar um novo cliente, 5 a 7 vezes mais caro angariar um novo cliente versus reter um atual. A Harvard Business Review diz que é até 25 vezes mais caro, ou seja, nós temos todos consciência de que ter um detractor versus ter uma pessoa que, de facto, enfim, é uma pessoa a quem defraudamos, não é? Que não está satisfeita com a marca, tem um valor extraordinário, nem que seja porque um em relação ao outro tem muito mais probabilidade de se fidelizar e de permanecer connosco. E para além disso, tem muito mais possibilidade de falar bem de nós a outrem, a familiares, a amigos, e de passar esse word of mouth positivo, que é algo que eu costumo dizer que não tem preço, porque mais do que a marca falar de si, é ver um endorser, alguém que experimentou a marca, que tem uma relação com a marca, que foi servido pela marca, poder falar bem dela. Tem uma genuinidade, uma autenticidade que não é comprável em mídia. E um poder é uma mídia orgânica, um poder completamente, é owned media, no sentido que os endorsers ficam connosco, invariavelmente, e fazem com que outros experimentem e fiquem connosco a seguir. Portanto, tem um valor de negócio muito palpável. Uma pessoa, um detractor, fala a 11 pessoas mal, em média, de uma marca. Um promoter fala a 3, portanto nós também há o reverso da medalha, temos que estar particularmente aware, uma balança que há uma balança que os detractors não são bons convidados a marca, mas os promoters sim, e portanto balancear o que é um detractor versus um promoter é uma coisa que é uma ginástica diária, mas que nós no nosso caso acho que não fazemos de uma forma muito racional, fazemos de uma forma muito orgânica, porque o cliente está no centro daquilo que nós fazemos. Eu costumo dizer, eu também tenho outra área para além da marca, que é o Customer Experience, que é uma espécie de polícia interno dos procedimentos, dos produtos que temos, para, lá está, estarmos à altura das expectativas do cliente. E eu acho que nós não temos área de Customer Experience dentro da nossa área, porque todos respiramos Customer Experience, é uma espécie de segunda pele, é cultura da empresa, cultura empresarial, e é muito bom. E que características são as mais recomendadas pelos clientes dos serviços Vodafone? Características do produto, mas eu acho que claramente a nossa internet é uma coisa fantástica, que é, quem fala bem dela são os clientes mais exigentes, que são os gamers. Os gamers precisam
para não perder vidas e não deixarem de comprar coisas que são úteis nos jogos, precisam de zero latência, precisam de uma rede fixa muito robusta. E, portanto, já houve gamers que se viraram para nós e nos disseram, eu, antes de comprar a minha casa, fui verificar se havia cobertura Vodafone. Ou seja, este é o melhor endorsement que nós podemos ter, a melhor recomendação possível, que é ter uma pessoa extremamente exigente, que precisa de velocidades alucinantes da rede fixa, da fibra neste caso, e dizer que para escolher a casa precisava ter a confirmação da nossa cobertura. Isso é particularmente importante. Depois, acho que a experiência de televisão também é algo muito importante na escolha de um pacote de telecomunicações. Portanto, ter um user interface televisivo agradável, ter uma panóplia de conteúdos vasta, com aquilo que é o último grito nos conteúdos, nas séries, as novidades, os últimos conteúdos no videoclube, também é um deal breaker para uma operadora de telecomunicações. E depois, uma rede móvel que não nos falha e que está em todo o lado, com uma qualidade exímia e que é muito fiável. Nós agora recebemos um prémio e é sempre bom quando há uma terceira entidade que certifica a qualidade do serviço que nós fazemos. Neste caso tivemos a Umlaut a dizer que somos a rede móvel mais fiável, ou seja, aquela que de facto está lá quando é preciso. E isso é aquilo que os clientes precisam neste momento das telecomunicações, de fiabilidade. Sem dúvida. E há muitas diferenças na forma como a comunicação e o marketing da Vodafone são trabalhados junto de clientes empresariais ou, por um lado, clientes individuais? Eu acho que já houve mais. Ou seja, é muito engraçado perceber que um diretor de marca também se vai formando e se adaptando à marca que tem. Eu costumo dizer que eu descobri a marca que eu representava numa segunda campanha que fiz, quando fiz aquela que é a primeira campanha de Natal desta... vamos chamar-lhe linha de comunicação da Vodafone nos natais, que tem sido nos últimos 7 anos. E aí descobri que é possível uma marca de telecomunicações, que é uma marca teoricamente de uma commodity, ser uma love brand, porque acredito mesmo que somos. E como é que descobri? Porque quando lançámos o filme, e era sobre um tema socialmente difícil, aliás, desde então é essa a nossa fórmula mágica, é abordar um tema estrutural, às vezes até fraturante, como fizemos no ano passado com a violência doméstica, um tema tão difícil. Na altura abordámos o divórcio, que era uma coisa que nunca se tinha retratado em campanhas de publicidade, e tivemos pessoas a abrir o coração e a fazer autênticas declarações do que é que tinha sido a sua vida, a lidar com o divórcio dos pais, a lidar com o próprio divórcio, como é que os filhos estavam a sentir, etc. E de repente eu percebi, esta marca é percebida como um amigo. Não é uma marca estranha, é aquele cool friend que se gostava de ter ao lado para poder desabafar. E esse cultivar desse amor é uma arte. Portanto, no consumo foi mais fácil fazê-lo, e depois no empresarial percebi que também há um caminho a fazer grande nesse lado. E, portanto, temos feito, mais recentemente para cá, e abordado e estado em contacto de facto com aquilo que toca no coração dos empresários, que invariavelmente é o futuro do seu negócio, invariavelmente é o futuro dos colaboradores, porque há uma certa responsabilidade enorme de ser empresário e ao mesmo tempo prover por aquelas famílias todas que são ali representadas pelos colaboradores. Portanto, tudo o que tem a ver com... E toda a paixão que eles toda a paixão incutem no seu negócio, que é impressionante. Completamente, e às vezes que passa de geração em geração, não é? Portanto, esse lado mais emocional não é uma coisa de feudo de consumo. É muito real. É muito real. Todos somos pessoas, não é? Sem dúvida. E para si, Leonor, a recomendação deve ser aqui um parâmetro em consideração quando avaliamos uma marca? Deve. Eu não tenho qualquer espécie de dúvida sobre esse assunto. A recomendação é a tal owned media que eu estava a falar. Às vezes o rácio entre o paid media, o owned media e o earned media, que é este o caso, este é earned, porque nós ganhamos por ser como somos essa earned media por parte das pessoas. É quase como se fosse uma rádio alcatifa positiva, um amplificador de experiência, e eu sou muito mais influenciável, muito mais permeável. Se alguém da minha família ou meu amigo me disser tive uma experiência fantástica com esta marca, aconselho-te, recomendo mesmo, estou mesmo satisfeito, tem muito mais valor do que se for a marca a dizer que tem os clientes mais satisfeitos. Não, é priceless nesse aspecto. Portanto, sim, a recomendação é um dos parâmetros. Eu acho que no estudo da Market Test vocês estão a avaliar muitos e muito bons, porque a recomendação muitas vezes vem de mão dada com a ética empresarial, muitas vezes vem de mão dada com a sustentabilidade e a forma como a empresa interage com a sociedade e com o mundo, a responsabilidade que sente, e nós temos uma expressão que eu gosto muito,
que é o Connecting for Good, é a assinatura que nós temos para a Fundação Vodafone. E de facto é o que fazemos, é ligar pessoas para um mundo melhor. E portanto eu acho que a recomendação vem das pessoas se identificarem com esse propósito da marca e sentirem isso nas coisas que a marca faz. E portanto não é só uma recomendação que vem do serviço, vem desta imagem que tem, que nós procuramos que seja o mais inspiradora possível. Sem dúvida. E para terminar, Leonor, na sua opinião, o que é uma powerful brand? Ui, é uma pergunta difícil, antes de mais. Eu acho que tenho uma visão um bocadinho humilde do que é ser uma powerful brand. Para mim, powerful significa saber servir, em primeiro lugar. A ter essa humildade de perceber que há uma razão porque clientes muitas vezes dizem na Vodafone, sou cliente da Vodafone, e dizem com muito orgulho, há mais de 30 anos, o que é impossível porque nós vamos fazer 30 agora em outubro. Mas eles dizem, e dizem porque nós os tocámos de alguma forma e os inspirámos. E portanto, acho que o propósito da nossa marca é obviamente ligar pessoas, mas é ligar pessoas para fazer com que o mundo em que elas vivem e a vida que têm seja de facto melhor. E quanto mais pessoas nós tocarmos, temos a certeza que mais pessoas nos vão recomendar, porque é assim uma espécie de bola de neve positiva. E por isso, iniciativas que de alguma forma deem destaque a marcas que têm essa capacidade de inspirar, de integrar, de incluir, fala-se muito de inclusão, muito de sustentabilidade e muito de ligar pessoas na Vodafone, são as 3 coisas em que se fala mais. Marcas têm essa capacidade de exercer essa influência, é bom que sejam tidas como exemplo, e eu acho que é isso que vocês estão a fazer aqui, é dar boas práticas. E portanto, bons exemplos. É ótimo que a Vodafone faça parte dessa lista. Não, sem dúvida. Muito obrigada, Leonor. Obrigada eu, Marta. E terminamos assim mais um videocast Powerful Brand, conversas com valor dedicado à recomendação. Agradeço mais uma vez à Leonor por esta excelente conversa e também muito obrigada a quem nos esteve a ouvir desse lado. No site da Sábado encontra toda a informação sobre esta iniciativa.